Olá pessoal, meus caros alunos do terceiro colegial, todos estão bem? Vamos dar a nossa continuidade ao conteúdo de biologia, agora mudando um pouquinho de enfoque, saindo da parte lá, a gente estava falando das plantas, falando um pouquinho sobre o reino animal, a diversidade do reino animal. Pessoal, esse conteúdo, ele depois volta a comentar um pouquinho das plantas, no nosso trabalho. Eu vou passar para vocês essa parte aqui porque está seguindo a apostila, tá, gente? Em relação à parte dos animais, ali do nosso conteúdo, na apostila do segundo bimestre. Vou tentar não demorar muito, pessoal, essa aula é relativamente extensa, tá? Então, alguns detalhes, às vezes, eu vou acabar deixando, tá? Então, eu vou passar mais o que é importante para vocês, tá? Se a gente fosse levar em consideração todo o reino animal, a gente ficaria praticamente um bimestre, até mais, para a gente falar mais aprofundado de cada um deles, tá? Primeiro, pessoal, características ideais do reino animal. Primeiro, são eucariontes, tá? Então tem a membrana em volta do núcleo, a carioteca. São todos pluricelulares, então corpo formado por várias células, tá? Heterotróficos, ou seja, a alimentação deles vem de uma fonte externa, eles precisam de uma fonte externa para se alimentarem, tá? E a maioria se locomove e realiza a reprodução do tipo sexuado. A gente vai ver alguns exemplos ali também, de reprodução assexuada, tá? O caramujo ali vai demorar um pouquinho para andar, mas ele também se locomove. Pessoal, para separar nos filos, existem algumas características, então eu vou citar algumas delas, tá? Para a avaliação que eu vou fazer com vocês, isso aí só o primeiro aqui que é bom saber, a simetria, tá? Os outros, pessoal, é mais a título mesmo de vestibulares, de concursos que vocês devem estudar, principalmente quem for fazer algo na área relacionada à biologia, tá? Então, primeiro, simetria. Nada mais é a forma como é feita a separação do corpo do animal, tá? Os três principais tipos são esses. São simetria bilateral, tá? Se você pegar e dividir no meio um risco, vocês vão ver que as duas partes são iguais. É lógico, não é 100% igual, a gente tem diferença, até a posição da orelha, dos olhos e tal, só que basicamente são iguais. Simetria radiada ali, o radial, tá, gente? É uma simetria que, se você pegar como se fosse uma pizza, você divide em 6 ou 8 partes iguais, tá? Então, você pegou o caso ali da anêmona, as partes dela que você divide por cima, a visão superior vai ser igual, tá, gente? Todo o organismo dela. Na borboleta ali, como exemplo, não, tá? Então, se você dividir a borboleta, a parte de cima ali vai ter antena, a parte de baixo não. Então, esse radial seria iguais todas as partes. E os, digamos, animais assimétricos, que não tem simetria nenhuma, não tem como você definir um eixo para separar as partes, tá? Um exemplo ali das esponjas, os poríferos. Depois, pessoal, agora começa a complicar um pouco os nomes. Em relação ao número de folhetos germinativos. O que seria isso? Esses folhetos germinativos, pessoal, aparecem lá no período embrionário, quando está formando, desenvolvendo um organismo ainda, tá? Dois tipos, podem ser diblásticos ou triblásticos, tá? Diblásticos, pessoal, o próprio nome de dois, são formados por dois folhetos. Então, na imagem deu uma olhada ali, pessoal, o mais externo, ectoderma, e o mais interno, endoderma. Esse tipo de diblástico, pessoal, está presente nos animais, nos quinidários, nas águas vivas, tá? E os triblásticos, que são 3 folhetos, acrescenta-se ali um folheto do tipo mesoderma, formado desses 3 folhetos, são os platelmintes, os vermes achatados, até os cordados, os últimos organismos ali, tá? Esses folhetos, pessoal, darão origem aos órgãos, aos órgãos internos, a pele, ao esqueleto, tá? Vamos ver todos a partir dele. Seguindo, pessoal, origem da boca, terceira característica. Esse é um pouquinho chato também, chamado blastóporo, nessa cavidade. Dê uma olhada aqui na imagem ali abaixo. Então, de acordo com o que origina esse blastóporo, pode dividir em protostômios, que o blastóporo origina a boca, tá? Um exemplo aqui, pessoal, da água-vida ou de uma hidra, até os artrópodes. Então, essa cavidade forma a boca. E deuterostômios, o blastóporo, essa cavidade, origina o ânus, tá? Que são os equinodermos e cordados, tá? Equinodermos, estrela do mar, e cordados, no nosso caso, tá? Então, deuterostômio origina o blastóporo pelo ânus, origina o ânus, E protostômios, o blastóporo origina a boca. Por último, pessoal, dessas características, a cavidade interna, como separar eles,
Essa cavidade é chamada celoma. Os primeiros organismos que apresentam aí são os acelomados, que não têm essa cavidade, a de ausência, né? Então são os casos dos plateumintos. Segundo grupo, pessoal, os pseudocelomados, eles têm uma falsa cavidade dos vermes cilíndricos, os nematóides, tá? E os celomados, a partir dos moluscos até os cordados, todos têm essa cavidade. Tá vendo aí nessa imagem, pessoal, mostra as 3 folhetos embrionários, né? No caso aqui dos últimos aqui, tá? E a presença e ausência do celoma, tá, gente? Então esse celoma seria essa cavidade ali que está sendo encontrada, essa parte esbranquiçada aqui, tá? Pessoal, em relação aos filos, eu vou colocando as características deles, comentando um pouquinho sobre eles, tá? Falando um pouquinho a respeito de cada um deles. Começando, pessoal, ali os poríferos, né? Poríferos são as esponjas. Coloquei o exemplo aqui da esponja marinha. Então são animais aquáticos, pessoal, tanto encontrado em água, no caso desse, água salgada, mas também tem esponjas de água doce. Assimétricos, né? Não tem simetria, sem tecidos verdadeiros. Ele é excesso, né? Ele não se movimenta, tá, gente? Aí, o sistema digestório, nervoso, excretor, respiratório, circulatório, todos ausentes, tá, gente? Reprodução pode ser assexuada, formação de brotos, ou sexuada, de forma até uma espécie de gametas, umas gêmeas ali. Característica dele, pessoal, é um filtrador, né? A água vai entrar por ele, vai passar umas células especializadas ali, lateralmente, né? Essas células possuem tipo um flagelo que vai ficar batendo, e aí vai trazer essas partículas para dentro. E ele vai digerir elas, tá? Depois ele excreta pela cavidade externa ali, o ósculo, tá, gente? Então esse buraco esse superior aqui em cima que vocês estão vendo, onde vai sair água, tá? O corpo, detalhe, pessoal, deixa eu voltar. O corpo é formado por espículas, tá? Então, isso aí em água, às vezes, de rios, pode causar irritação nos olhos, tal, se tem uma raspagem desse fundo. Alguns moluscos até se alimentam dele, então isso aí na água causa queimaduras na pele, nos olhos da pessoa, tá, gente? Segundo, pessoal, já dos quinidários, né, o outro filo, por exemplo, eu vou falar 2. Primeiro, da anêmona. Então, são animais sésseis, né, eles ficam no solo, lá no substrato, na água, tá, gente? São diblásticos, então possuem os 2 folhetos germinativos, tá? Simetria radial, diferente do anterior que era assimétricos, né? Sistema digestório presente, só que ainda incompleto, tá, gente? Só tem a boca, não tem ânus, tá? Então ele vai comer e ali mesmo que for liberado da digestão, sai pela boca. Sistema nervoso presente, ainda primitivo, mas uma forma de rede de nervos, tá? Sistema excretor, respiratório, circulatório, ausentes, tá? A troca de gás acontece pela própria tegumento dele. Reprodução assexuada, também por laceração, fica pedaço, forma outro anêmona, ou sexuada, também por gametas. E ele é carnívoro, então ele vai usar umas células especializadas ali, os quinidoblastos, para pegar algumas presas, né, alguns peixes pequenos, e vai se alimentar dele, certo? Outro exemplo de quinidário, pessoal, a água-viva. A diferença aqui, pessoal, que ele tem a forma, né, de medusa, lembra um guarda-chuva, tá, gente? O corpo dele é quase que totalmente formado por água, tá? Ele é móvel, ele se movimenta e possui os tentáculos. Nos tentáculos, ele vai ter esse chamado nematocisto, nesses quinidoblastos, como um gatilho, alguma coisa que relou ali nele, ele solta como que eu posso dizer? Essas células que entram em contato com a pessoa, tá, gente, com o animal, tá, que causam queimaduras. Então, ali que ele vai adquirir a sua presa para ele se alimentar depois, tá? Sistema também semelhante, né? Digestório incompleto, só com a boca, e os outros ausentes ali, o excretor, respiratório e circulatório. Seguindo, pessoal, dentro dos filos, filo dos plateumintos, tá, gente? Aqui onde está presente alguns vermes, tá? Os vermes achatados, tanto os vermes parasitas quanto esses de vida livre, como o caso da planária aqui, que é o exemplo que eu usei. Outro, pessoal, que é um verme também, a tênia, né? Tênia saginata, tênia sólio, presente na carne, saginata, da carne bovina e sólio no porco, tá? São vermes achatados também. Mas vamos falar da planária. Sistema habitat dele, ele é terrestre, tá, gente? Simetria bilateral, então aqui, se você dividir no meio, tem 2 partes iguais. 3 folhetos embrionários, né, triblásticos, e acelomados, eles ainda não têm o celoma, tá, gente? Aquela cavidade. Ele é móvel, se movimenta. Sistema digestório só com a boca, tá, gente?
Já tem sistema nervoso, ainda que simples. Excretor já possui também, tá, gente? Sistema respiratório, ainda ausente, a troca acontece pelo tegumento. Circulatório também não tem, tá? Reprodução, nesse caso assexuada, ele é capaz de regenerar, pessoal. Se você cortar um pedaço dele, corta ele no meio, a parte que foi cortada nasce uma cabeça, né? A parte final dele, a parte inicial ali, a parte anterior, formam o resto do corpo, tá? E pode ser sexuada também. Corpo achatado e não tem segmentação, o corpo não se divide, tá? Passando agora ao filo dos vermes cilíndricos, né? O filo nematóide, ou dos nematóides. Pessoal, exemplo da lombriga. Então, esse aqui já são vermes que muitos parasitas, né? Existem desse filo também parasitas de plantas, tá? Nematóides fitófagos que nós falamos, atacam plantações, vai lá nas raízes, se alimenta ali da seiva da planta. Simetria bilateral, triblásticos, né? 3 folhetos, pseudocelomada, aquela pseudocavidade, tá, gente? São móveis. Sistema aqui já é completo, tá, gente? Com boca e ânus, tá? Sistema digestório. Sistema nervoso presente, ainda rudimentar, tá? Excretor presente também, tá? De uma forma parece um H, esse sistema excretor ainda é primitivo. Sistema respiratório ausente e circulatório também, tá, gente? Ele faz a troca gasosa pelo tegumento e a circulação por difusão, vai passando ali dentro do organismo. Não tem vasos, artérias ainda, tá, gente? Reprodução dele é do tipo sexuado, existe até às vezes separação dentro das espécies de macho e fêmea, tá, gente? Uma separação até visual. Então ele possui também sem segmentação, não se segmenta o corpo. Passando para outro filo, pessoal, filo molusco. Essa aula vai ser um pouco comprida, quem quiser dar uma pausa, descansar, voltar, né, rever, também pode. Pessoal, filo molusca, ou molusco ali, um exemplo coloquei do caracol terrestre, tá, gente? Um exemplo, a gente tem aquele caramujo africano, é uma praga, né? Veio aqui para o Brasil, ele é uma espécie exótica, então ele causa problemas, tá? Pessoal, o habitat dele é de terrestre úmido, precisa de umidade. Simetria dele é bilateral, mesmo com a concha dele ali, a simetria ainda é bilateral, a gente consegue dividir ele no meio, tá, gente? Tecidos triblásticos, né? 3 folhetos embrionários, já possui o celoma. Daqui em diante, pessoal, todos vão ter essa característica, triblásticos e celomados, tá? Ele é móvel, se movimenta. Já tem sistema completo, né? Boca e ânus, sistema nervoso presente, com nervos e gânglios ali, ainda um pouquinho simples, tá? Ele possui 4 pares de antenas, esse do molusco, tá, gente? Então ele consegue esticar aquilo lá e detectar o ambiente, tá? Como se fosse um tentáculozinhos ali, né? Os pés ajudam na locomoção, tá? Sistema respiratório aqui pulmonar já é presente, um pouquinho melhorado, tá? Sistema circulatório presente, só que não tem vasos e artérias, tá, gente? Circula ali como se fosse um tipo de sangue, tá, gente? Mas é do tipo aberto ainda, não tá fechado. Reprodução dele é do tipo sexuado, tá? E o corpo dele é um corpo mole formado por concha, ele precisa a concha ajuda na proteção. Outro exemplo, pessoal, do molusco. Então, a lesma, ela não tem concha, é um outro grupo ali, de outra classe, tá? As ostras, né, também são encontradas, os bivalves ali. E esse outro exemplo aqui, da lula, né? Tanto a lula como o polvo, eles são bem parecidos, tá? Esse aqui, pessoal, uma diferença que eu vou só comentar, o sistema nervoso deles mais desenvolvido, tá, gente? Possui já um cérebro, praticamente, tá? Respiração dele por meio de brancas, eles vivem na água, né? E possui uma concha interna, ao contrário do caramujo ali, que a concha é externa, né? Esse aqui possui uma concha interna. Esse sistema nervoso, pessoal, ele produz defesa do organismo, ele pode mudar de cor, de acordo com o ambiente, algumas espécies, tá? Somente de polvos, né? Libera uma toxina, aliás, uma substância, né? Que vai, tipo uma tintura, assim, que vai tampar ali a visão de um possível predador dele, então ele é bem desenvolvido quanto a isso. Fora a questão dos tentáculos, né, com ventosas para pegar suas presas. Passando para o seguinte, pessoal, o filo dos anelídeos, tá? Aqui o exemplo da minhoca, da sanguessuga, tá? Então são animais de ambiente terrestre úmido, simetria bilateral, triblásticos, já com celoma, né? Presente é boca e ânus, sistema nervoso mais desenvolvido, tá, gente? Sistema excretor presente, respiratório, circulatório presente, já surge o sistema fechado, tá, gente, com vaso. A minhoca, pessoal, ela possui um sistema já com
uma chamada um tipo de hemoglobina, né? O sangue dela já é avermelhado ali, tá? E uma característica, pessoal, curiosidade, né? Ela pode ter 2 a 15 pares de corações. Então é muito coraçãozinho ali para ela, né? Reprodução dela é sexuada, ela faz até, inclusive, ela é hermafrodita, né? Tem os 2 aparelhos reprodutivos, tá? Então ela faz a troca ali para produzir os descendentes depois, tá, gente? Aqui, o próprio nome já diz, anelídeo, né, do filho, quer dizer que é o corpo formado por anéis, tá, gente? Então ele é cilíndrico e o corpo formado por anéis. Ela é de vida livre, né? E o outro exemplo ali da sanguessuga, ela vai ter que parasitar alguém para se alimentar. Detalhe da foto ali, pessoal, quem sabe pescar sabe que ali o cara tá... Quem colocou aquela minhoca ali tá errado, viu, gente? Pessoal, seguindo, né, agora dentro do filo dos artrópodes, é o filo onde encontra o maior número de animais, principalmente na classe dos insetos, tá? Então o habitat dele é terrestre, simetria bilateral, triblástico, celomados, ele é móvel, tem sistema digestório desenvolvido, sistema nervoso melhorado, ele possui uma série de órgãos sensitivos, gente, desde antenas, visão, dependendo se o inseto é diurno ou noturno, vai ter uma variação, tá? Possui pelinhos nos pés que conseguem detectar vibrações, facilita esse interação com o meio, tá, gente? Sistema respiratório formado por traqueias, tá? E embaixo do inseto ele vai ter aberturas chamadas espiráculos. Nesses espiráculos que vai fazer a troca respiratória, né? As trocas gasosas. Sistema circulatório presente, do tipo lacunar, tá, gente? Não é fechado aqui no caso. E reprodução sexuada. Tomem cuidado, pessoal, para não confundir. Os insetos têm 6 pernas, tá, gente? Um exoesqueleto de quitina, então esse exoesqueleto garante proteção, evita a perda de água, tá, gente? E conforme ele vai crescendo, ele vai trocando esses exoesqueletos. Ele libera aquela casquinha e forma uma outra no lugar, tá, gente? E o corpo segmentado, dividido em cabeça, cefalotórax e abdômen, tá? Então aquela bundinha que vocês veem na formiga, aquele lá é o abdômen, certo? Outro exemplo de artrópode, pessoal, coloquei aracnídeo, né? A diferença aqui, pessoal, é que ele já possui 8 pares, 8 pernas, né? Ou 4 pares de pernas ali. Exoesqueleto de quitina também realiza aquela troca, né, desse exoesqueleto. Ali na foto, pessoal, uma caranguejeira, ela tem que tomar cuidado assim mais pelos pelos. A picada dela não é praticamente inofensiva, tá, gente? A perigosa aqui no Brasil, nós temos a armadeira, a viúva negra, tá, gente? Então essa que requer um pouco mais de atenção ali, tá? A aranha de jardim, uma maiorzinha lá, tá, gente? Geralmente essa daí é a viúva negra e a carangueja. Desculpa. A armadeira que é a mais perigosa ali mesmo, tá? Respiração dela muda um pouquinho, né? Já é por pulmões foliáceos, tá, gente? Então diferente da traqueal ali dos insetos. Vamos seguindo, pessoal. Filo dos equinodermos, né? Equinodermatas ali. Então, a estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar e aí por diante, tá, gente? Tem serpente do mar também. A mais conhecida é essa daí, estrela do mar. Simetria, pessoal, detalhe que aqui é radial, tá? Outra coisa, eu coloquei aquático, mas todos são marinhos, tá? Não tem esses animais em água doce, né? Também triblástico, celomados. Ele é móvel, gente. Ela não é estática, viu, gente? Ela se movimenta. Ela possui, ali já vou até explicar, naquela imagem, essa imagem aqui de baixo, pessoal, um sistema ambulacral. Parece algumas ampolas ali que enchem de água e secreta essa água. Ela consegue fazer como se fossem umas ventosinhas e vai se movimentando, tá, gente? Sistema nervoso presente, lá, os gânglios bem desenvolvidos, tá? Excretor já presente. Respiração presente, do tipo branquial, tá, gente? Circulatório pode ser ausente ou reduzido, tá? E a produção dela é sexuada. Faltou dizer ali, pessoal, ela também se regenera, tá? Então, se você cortar ela exatamente no meio, tiver uma parte do disco medial dela ali, mediano, né? Então ela vai se regenerar. Mas se você cortar só um pezinho ali, aquele pezinho, uma pontinha, né? Não vai regenerar. Regenera a parte que tem o disco interno ali, tá? Aí vai crescer aquele pé depois. Depois, pessoal, passando por últimos filos dos cordados, né? Dos cordatas ali, tá? E aí na subclasse ali, pessoal, dos vertebrados, né? O subfilo, na verdade, subfilo vertebrado, tá? Então todos eles têm a coluna vertebral, tá, gente? Bem desenvolvida. Coloquei exemplo ali do tubarão, né? Então, simetria bilateral, triblástico, celomados.
o sistema digestório completo, tem o nervoso presente, esqueletor bem desenvolvido, né? De acordo com os tipos de excreta, pessoal, eu não vou entrar em detalhes agora, ele vai ter que ter, se por exemplo, os animais aquáticos, o excreta dele vai ser, não vai precisar tanto da água, tá, gente? Então ele pode excretar amônia. Os outros, tem a variação entre amônia, ácido úrico, tá, gente? Então isso aí depois até é bom dar uma olhada em cima disso. Sistema respiratório, pessoal, presente, do tipo branquial, tá? Então, por brancas, esse na água, sistema circulatório fechado, já com artérias e vasos, né, ali, e veias, né? Reprodução sexuada, e o corpo é cartilaginoso, tá, gente? Então, o esqueleto dele é cartilaginoso, tá? Corpo revestido por escamas placoides, certo? Ele possui natação praticamente constante, pessoal. Diferente dos peixes que eu vou falar, dos peixes ósseos, que possuem uma bexiga natatória, o tubarão não possui, então ele tem que nadar constantemente. Ele possui gordura no fígado, que também ajuda na flutuabilidade. Pessoal, um predador extremamente voraz, adaptado a essas condições, né? Ele consegue detectar sangue, uma gota de sangue em 1000 litros de água, tá, gente? Às vezes longas distâncias, mais de 100, 200 metros, ele consegue, até mais, viu, gente, detectar uma presa, tá? Possui uma estrutura chamada ampola de Lorentz, que detecta vibrações elétricas na água e ele consegue achar essas presas, tá? Depois, passando os peixes ósseos, pessoal, coloquei o exemplo do peixe palhaço. Então ele consegue sobreviver na anêmona lá, que comentei no comecinho lá dos quinidários, que elas acabavam pegando os peixes ali, e ele consegue sobreviver ali porque ela não reconhece a escama dele como algo estranho. É a única espécie que consegue viver ali, tá, gente? Então o resto é tudo semelhante, né? A diferença aqui é o esqueleto ósseo, tá? E corpo com escamas e nadadeiras. Esses peixes possuem a bexiga natatória, uma bexiguinha que ajuda na sua flutuabilidade, tá? Para ele subir ou descer na água. Depois, pessoal, passando para outro classe, né? Classe dos anfíbios ali. Então, exemplo, coloquei essa ranzinha, é o vertebrado mais venenoso do mundo, pessoal. Philobacterius terribilis, se eu não estiver enganado, tá? Ele precisa de água, né? Então, é de ambiente terrestre úmido. Todo o sistema dele é desenvolvido, respiração, pessoal, é cutânea, pulmonar, e durante a fase digerino, né, que ele está na fase lá inicial da vida, também tem brancas, então ele possui os 3 tipos. Por isso que quando a pessoa joga sal num animal desse, não façam isso, viu, gente? Na verdade, você está impedindo a respiração dele, está fazendo ele perder a água, né, do corpo, está causando uma dor terrível. Então, evitem isso, tá? Pega um sapo, joga ele num lugar que tem água, ele vai seguir o caminho dele. Sistema circulatório presente, fechado, tá, gente? 4 membros bem desenvolvidos e ele precisa da água para reprodução, tá? Aqui, pessoal, eu não vou ficar lendo cada um deles, depois vocês veem, né? Eu vou passar esses slides para vocês também. Como diferenciar, né? O sapo, o rã, perereca, tem as características, né? Nesse outro slide também mostra aqui um pouquinho. Então, pele grossa do sapo, né? Pele lisa, rã e perereca. E ali, pessoal, a rãzinha não vai ter esses adesivos que tem na perereca, tá, gente? Então, ali, aquela dedo com as membranas adesivas ali vai ser a perereca ali, tá, gente? Aqueles disquinhos ali, certo? Então, essa azulzinha aqui é uma rã, tá? E aqui do lado é uma perereca. As cores, pessoal, elas indicam se ela é venenosa ou não. A gente diz são as cores de aviso, né? Que vão demonstrar que ela é tóxica ou não, até para uma presa ali, tá? Aliás, um predador. Depois, pessoal, quase no fim ali dos répteis, né? Classe dos répteis, um exemplo do lagarto, tá? Todo adaptado a condições de viver no calor, tá, gente? Eles dificilmente vivem no frio, porque até agora, pessoal, que eu comentei dos cordados, até esse grupo eles precisam de luz para sobreviver, né? Do sol para aquecer eles. Eles não regulam a temperatura do corpo. Eles são ectotérmicos, tá, gente? Então o ambiente que vai definir se ele está no calor, ele fica no sol lá, ele vai esquentar. Se ele quer que esfrie o corpo, ele vai para a sombra, tá? O sistema respiratório dele é do tipo pulmonar, tá, gente? Circulação fechada, tá? Possui um esqueleto ósseo bem desenvolvido, ectotérmico, né? Isso que foi a temperatura. Pele seca e queratinizada para evitar a perda de água. Os ovos também com essa casca calcária, tá? Depois aqui das aves, tanto as aves mamíferos, eles são endotérmicos, tá, gente? Eu não vou comentar todos os outros detalhes para não prolongar muito ali, tá?
Então, ele regula a própria temperatura, por isso que ele tem que se alimentar muito, né? O metabolismo das águas é algo muito rápido, tá, gente? A respiração dele também é do tipo pulmonar, tá? Possui todo um esqueleto com ossos, a gente diz, pneumáticos, né? Adaptados para o voo, tá? Com cavidades e sacos aéreos, também bolsas de ar que facilitam o voo. Além das penas, né? As penas garantem uma aerodinâmica para facilitar o voo. E por último, pessoal, o peixe-boi ali que eu coloquei como exemplo, dos mamíferos, né, na classe mamália ali, dos mamíferos. A diferença, pessoal, é que tem as glândulas mamárias, né? Então todos eles vão ter as glândulas mamárias, são endotérmicos e os membros adaptados, esse aí no caso para natação, outros para correr, né, em solo, o morcego, por exemplo, para nadar, o morcego para voar, né? Então a baleia, outro exemplo para nadar, tá? Então aí vai ter uma variação quanto a isso. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Não vou prolongar mais. E é um pouco das características. Isso vai ajudar um pouco a gente a entender sobre o reino animal, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me perguntem durante as aulas ou me escrevam, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.